Bom, para a nossa aula de hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer dois tipos de atividades. Primeiro, a gente vai fazer a silhueta das figuras humanas, ou seja, separei duas imagens aqui para a gente fazer só a silhueta, ou seja, a gente só vai pegar o contorno externo dessa figura e a parte de dentro, né, os detalhes, vai ser tudo preto. Depois que a gente fizer essas duas figuras humanas na silhueta, simplesmente para poder esquentar a nossa mão, vamos fazer o gestural drawing, ou seja, o desenho gestual, que ele representa, né, a questão do movimento da figura. Não é um desenho também super detalhado, né, vou mostrar daqui a pouco, é mais a questão de marcar o movimento da figura humana. Então, para a gente começar, deixa eu chegar essas coisinhas aqui para o lado, vou deixar aí no canto a imagem para vocês e eu vou usar essa parte aqui da folha. Vamos começar com essa imagem. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai prestar atenção somente na forma externa. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a olhar, começar aqui pelo ombro e tentar detalhar essa figura só pelo seu contorno. Então, esse ombro tem uma curvatura aqui, uma curvinha. Aí eu tenho que dar os detalhezinhos da imagem, né? De dobra, de roupa, só que é só no contorno. E eu tô fazendo com lápis. Depois que eu fizer com lápis, aí sim que eu vou passar a caneta preta. Então aqui tem a parte do ombro, do cotovelo aqui. Então eu tenho uma entrada aqui bem marcante. Tenho aqui a parte do joelho. Tem umas dobrinhas aqui. Tem que prestar atenção no seguinte, que a altura desse ombro é um pouquinho mais curta que essa perna. Então tem que exagerar um pouquinho pro lado de cá. Se eu reparar isso aqui da minha imagem, cada vez mais isso aqui vai entrando. Então, isso aqui, ó, talvez seja até um pouquinho mais pro lado. Temos um sapato aqui. Detalhe da bota, calcanhar, aqui eu tenho uma questão que é mais inclinada, e aí entra um pouquinho, tem uns detalhezinhos das dobras. Prestar atenção que logo aqui embaixo vem a parte de baixo, onde que é, né, a coxa e a bunda dessa pessoa. A gravata ela vai um pouquinho para fora, então tem uma questão mais pontiaguda aqui. De largura a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Então vou vim aqui agora para a parte da cabeça.
o outro ombro é levemente mais baixo que esse aqui, esse primeiro. Aqui, voltando para cá, eu vou ter uma perna, né, dobrada aqui também. Eu vou ter mais ou menos... Ah, tem que prestar atenção no seguinte. Esse aqui tá nessa altura aqui. Mas isso quer dizer que esse pé, ele tá bem pra cá. Ele é bem mais lá pra trás do que eu coloquei. Então, vem aqui e conserto o que eu fiz. Deixa eu só colocar esse um pouco mais pro alto, que eu acho que ficou muito curto. Você faz um desenho assim. E um triângulozinho aqui. Essa parte da coxa vai um pouco mais pro alto. Ou seja, ó, nada de detalhe interno. Só os detalhes externos. Esse aqui some. E quando chega aqui eu tenho a parte do joelho. Então, mais ou menos, mais ou menos essa figura tá dessa forma aqui. E aí, falta só fazer aqui agora essa parte aqui do ombro. Aqui tem uma pontinha. O braço, ele segue um pouco inclinado para baixo. E aí eu posso vir dando as curvaturas do tecido. E quando chega mais ou menos aqui, eu tenho uma coisa mais reta. Uma curva aqui. Uma curva aqui no cotovelo. Quando chega aqui, afina um pouquinho. Não vou precisar fazer a mão, só apagar essas linhas internas aqui que eu fiz para me ajudar um pouquinho. Melhorar essa parte aqui e esse detalhezinho daqui. Então, ó, temos aí primeiro desenho e agora eu vou pintar esse desenho. Hoje a gente não vai fazer muito detalhe nos nossos desenhos, não. Nesse é só a parte mesmo da silhueta e no outro é mais a parte do movimento.
Se por acaso vocês tiverem tinta, também pode usar tinta, tá? Tinta preta, que aí vai mais rápido. Se eu estiver usando nanquim, por exemplo, em líquido, vai bem mais rápido do que pintar com canetinha. No próximo desenho eu vou fazer com tinta, para vocês verem a diferença que vai ficar. Então, ó, terminamos um desenho. Posso aqui pintar só a partezinha que ainda não ficou lá tão boa, mas já temos um desenho de silhueta, né? Dessa forma aqui. Vamos passar para outra. E agora a gente vai desenhar essa figura daqui. Então o que a gente vai pensar aqui? Primeiro que eu vou começar a pensar essa parte aqui do desenho que eu acho um pouco mais fácil. Então eu vou ver essa inclinação aqui do ombro. Então tem um ombro aqui, tem uma inclinação até a cintura. A cintura ela tá inclinada e eu tenho essa parte, né, da coluna inclinada para minha esquerda. Depois eu tenho essa parte aqui de baixo das pernas inclinada para a direita. No centro disso tudo, porque a cabeça ela vai também estar inclinada para cá, aqui vai ter que estar os pés, para que ela possa se manter equilibrado. Os pés, o pé, ele vai ter que estar mais ou menos nessa direção aqui. E aí, o que eu venho fazendo? Já que eu demarquei aqui a cintura, que é inclinada, eu posso marcar aqui a partezinha aqui de tecido. Tenho a minha mão, que vem aqui pro lado de fora. Logo quando essa mão ela sai, tem aqui a parte de baixo, né, do braço. Então fiz essa partezinha aqui de cima. Vou meter aqui agora a parte das pernas. Então tem o quadril que vai muito acentuado para a minha direita, depois ele vem entrando dentro do desenho. Nisso eu vou ter aqui uma perna para cima, joelho, um pezinho vai estar para cá. E aqui vem o pano. Aqui vem curvo. Tem algo nesse pé para fazer barulho, então tem bolinhas que aparecem aqui nas laterais. E depois eu tenho o pé, que vem calcanhar e dedão praticamente bem próximos. Então eu tenho um desenho mais ou menos desse aqui do pé. Agora a gente vou chegar a seguir um pouquinho para baixo pra gente fazer aqui a parte de cima, que eu espero que a mão dê ali no alto. Então eu tenho um ombro, tenho o pescoço aqui.
desse pescoço eu já tenho um círculo. A cabeça dessa pessoa é um círculo. Então eu não enxergo a cabeça em si, eu enxergo o círculo. Isso se eu quiser fazer essa indumentária que tem atrás da cabeça. Se eu não quiser, aí eu posso fazer dessa forma aqui. Eu posso fazer só como se fosse alguém, né, olhando. Mas eu acho que eu vou fazer esse círculo aqui maior, como se tivesse a cabeça dessa pessoa. E aí, o que eu venho fazendo? Aqui eu tenho algo dentro dessa indumentária aqui de trás, que vem aqui. Acima disso eu tenho uma mão aqui no alto. E meu desenho ele vai dar nesse papel, mas ele vai ficar bem justo, né? Bem... Tem a palma da mão, que vem pra cá. Tem essa inclinação aqui do braço. O cotovelo. Uma pulseira aqui. E a outra parte aqui do antebraço, né? Essa parte aqui do braço. Então aqui, ó, minha figura, ela é basicamente isso aqui. Já tá pronta, a gente vai pintar agora de preto. Só tô melhorando mais ou menos os detalhes, assim, de curva da roupa. Aqui tem uma coisa mais ou menos reta. E basicamente está pronto. Vou botar mais curva da roupa aqui, né, as dobras da roupa. E tá pronto. O que eu vou fazer? O desenho anterior eu fiz com caneta. Dessa vez agora eu vou fazer com nanquim. Fazer com nanquim eu vou pegar um potinho, tacar nanquim dentro, com cuidado para não sujar a folha. Vou fazer aqui fora. Então, fiz aqui fora, por quê? Meu nanquim meio que tá vazando, então deixa eu fechar ele aqui. Deixa eu pegar uma folha. Tem uma folhinha aqui, como ele tá, pode sujar. Não sei se vocês têm nanquim em casa, se não tiver não tem problema nenhum. Vocês podem fazer com canetinha, com lápis, o que vocês tiverem. Mas como esse desenho, né, o intuito dele é de fazer um desenho só a silhueta, então a gente tem que pintar esse desenho todo de preto. Agora, como vocês vão pintar, vai depender muito do material que vocês tiverem em casa. Então aquele eu fiz com canetinha, esse aqui eu vou fazer com nanquim, só para ir um pouco mais rápido e para vocês verem também que a qualidade, né, do desenho fica outra coisa. E por acaso, né, se por acaso vocês estiverem trabalhando com nanquim, tiveram um nanquim em casa, também tem que ter o cuidado do seguinte: qual o tipo de folha que vocês estão trabalhando. Porque, dependendo da folha, esse papel pode enrugar. Por exemplo, eu estou trabalhando com esse craft aqui porque é o que eu mais tenho em casa. Então, e tem um tamanho grande, então pra mim é o que eu tenho. Então eu sei que se eu usar nanquim em cima dessa folha vai enrugar tudo. Mas é como intuito, é só para mostrar para vocês, então não tem problema ficar com o desenho enrugado. Mas se eu quero um desenho para guardar, para mostrar para os outros, né, para ficar bonito, não dá para fazer com o papel craft. A não ser que você tenha um papel craft com
gramatura alta, aí até pode ser, mas se a gramatura não for alta, melhor usar outro tipo de papel com a gramatura maior, para poder aguentar a tinta. Ou então faz com canetinha, né? Faz esse preenchimento de canetinha, também dá. Então, ó, fazendo aqui o contorno, só a silhueta em preto, dessa minha forma. Esse tipo de desenho também é ótimo, para exercitar a questão de construção de formas, né? Que nos força a olhar para o todo, ao invés de olhar para as partes. Tem muita gente que começa a desenhar olhando as pequenas partes, e quando você vê o desenho está todo torto. Então, o ideal mesmo é a gente começar pelo contorno, para ver o todo, e depois fazer os detalhes. Chegar um pouquinho aqui para baixo, para vocês verem a parte de cima. O ombro, o pescocinho, Esse exercício aqui só foi pra gente esquentar a nossa mão, porque daqui a pouco, né, quando terminar esse aqui, a gente vai fazer o gestural drawing, ou seja, o desenho gestual. É um exercício pra gente conseguir praticar a questão do movimento, né, de observar melhor o movimento do nosso desenho. E também pra gente poder falar de linha de ação. Bom, terminamos esse aqui. Esperar só secar um pouquinho para depois passar uma borracha aqui do lado, né? Porque dá pra ver a questão da linha. Mas em termos de silhueta já terminamos. Bom, se você fez certinho as duas imagens que eu mostrei, então você vai ter silhuetas pretas que nem essas duas. O do homem, né, de terno agachado, e, né, da nossa dançarina indiana. Então agora a gente vai passar para o gestural drawing, e aí eu vou precisar de pegar uma outra folha.